Olá, gente linda, gente amada, tudo bem com vocês? Eu sou a Tida Ferreira e graças a Deus comigo está tudo bem. Muito feliz com Jesus na minha vida. Hoje eu quero trazer para a nossa meditação um livro pequeno que se encontra na nossa Bíblia Sagrada, que conta a história de duas mulheres fortes, mulheres de fé, mulheres que não se deixaram levar pelas dificuldades. Uma delas que vou falar hoje é destaque de nome de livro. Só tem duas mulheres, que intitulam um livro da Bíblia, nos quais esses livros contam a sua história. E hoje eu quero falar sobre Ruth. É um livro pequeno, de apenas 4 capítulos, mas que traz uma história, que traz uma reflexão, que traz para nós uma meditação muito forte sobre ter fé, sobre ter iniciativa e principalmente sobre ter temor a Deus. Eu quero destacar alguns pontos que eu achei muitíssimo importante, nos quais me inspiram como mulher de Deus, me inspiram como mulher cristã. Elas me influenciaram de forma positiva. Eu gostei muito de saber que eu podia imitar mulheres que levaram a palavra de Deus a sério, que fizeram coisas maravilhosas, que temeram a Deus e que, acima de tudo, tornou-se exemplo, não só para mim, mas para muitas. E Ruth é uma delas. A palavra de Deus nos conta através desse livro que Elimeleque tinha a sua família, morava em Belém de Judá e que tiveram que peregrinar para Moabe devido à seca, à fome, à escassez de alimento. Deixaram tudo que tinha em Belém de Judá e foram para Moabe. Viveram em Moabe por algum tempo e Noemi tornou-se viúva. Ela com seus 2 filhos continuou a viver ali em Moabe. Daí um tempo seus filhos casaram com as suas noras Ruth e Orfa e passou também um pouco de tempo, a palavra de Deus fala uma média de 10 anos e morreu também os filhos de Noemi. Como Noemi, às vezes nós somos afastados da nossa parentela, do lugar em que nós estamos acostumados, do lugar que nós temos firmadas nossas raízes. Às vezes afastamos por alguma razão e vamos parar num lugar distante. Eu fui na direção de Deus viver em um outro lugar, um outro estado. Eu também passei por essa experiência e por lá aconteceu também. Ela perdeu os filhos, o marido, eu também perdi um filho nessa época e eu sei o que é estar longe do nosso seio familiar, longe da nossa família. Em muitos momentos da nossa vida em que passamos por situações assim, tudo que nós queremos é estar perto da nossa família, é estar perto dos nossos. Assim como Noemi, eu também vivi isso na pele. Não é fácil. Mas eu sei dizer que em todo momento a gente pode sentir a presença de Deus. Se somos levados por Deus a algum lugar desse mundo, nós não precisamos ter medo, porque onde estivermos, o Senhor nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele move a sua mão em nosso favor. Nós nunca estaremos abandonados, nunca estaremos sozinhos de fato. Às vezes até podemos sentir solidão, sim, sentir desejo de estar com os nossos, mas na verdade, o Senhor Deus cuida, assim como cuidou de Noemi, cuidou de mim, vai cuidar de cada um que se encontrar numa situação assim. Disso nós podemos ter certeza. Depois que ela perdeu a família, perdeu o esposo, perdeu os filhos, ela sentiu sozinha, desamparada. Ela achava que ali era chegado o seu fim. Quis despedir suas noras para poder seguir o caminho sozinha, porque achava que assim era o mais certo, era o mais correto. Uma de suas noras despediu-se dela e foi viver com seus pais, mas uma delas
uma mulher de fé, de coragem, de fibra, aquela pessoa que se joga porque foi influenciada pela sogra, que foi levada a crer no Deus que a sua sogra tinha. Essa era a Ruth. Ela não quis afastar-se e ela confessou o Senhor nosso Deus. O Deus de Noemi seria o Deus de Ruth. A nação de Noemi seria a nação de Ruth. O povo de Noemi seria o povo de Ruth. Nós vemos que a fidelidade a Deus, que aquilo que nós buscamos de Deus, não importa onde estivermos, isso vai espelhar em nós e vai transbordar na vida de outras pessoas. O temor a Deus transbordou na vida de Ruth, a ponto de Ruth, mesmo sem conhecer o povo de Noemi, mesmo sem saber por que caminhos ia seguir, ela tinha certeza que se seguisse os passos da sua sogra, que se seguisse os passos que aquele Deus de Noemi estava apontando, ela seria vitoriosa. Quantas vezes nós precisamos deixar tudo para trás, deixar os nossos costumes, deixar os embaraços, deixar tudo aquilo que nos limita a ser pouco, a ser pequeno, a viver na mesmice, porque Deus quer nos impelir para a frente. Deus sempre nos aponta um novo caminho, e Ruth tinha um novo caminho à sua frente. Ela quis, ela acreditou e ela foi em busca dos seus objetivos. Um outro ponto que eu também achei muito importante e que realmente me influenciou muito e me influencia, me dirige, me faz crer, é no Deus da providência. Todas as vezes que a gente crê nesse Deus, Ele entra com providência na vida da gente. Não foi fácil para essas mulheres voltar para a cidade, para a terra de Noemi. Quando elas chegaram ali, elas não tinham nada. Elas estavam com a despensa vazia, não tinham um provedor. Mas o Senhor é Deus, é fiel e proveu ali para elas o alimento, proveu tudo que elas necessitavam. E mesmo não tendo um provedor aparente de forma física, elas tiveram a providência de Deus, assim como nós na nossa vida, às vezes estamos sentindo tão desanimados, estamos sentindo fracassados nos nossos projetos, às vezes estamos assim, pensando que vamos perecer, mas o Senhor nosso Deus nos levanta, nos coloca de pé, nos alimenta de força, de coragem, nos dá o sustento para a nossa vida física e para a nossa vida espiritual. Mesmo em meio a tantas dificuldades, existe a providência de Deus, existe o cuidado de Deus com a nossa vida. E quando estamos caminhando dentro dos propósitos de Deus, Deus faz milagre. Havia ali um homem chamado Boaz, que pelas leis, pelos regulamentos, ele poderia resgatar o nome daquela família, resgatar a memória de Elimeleque. E Ruth foi se encontrar com ele, mesmo sem saber que encontraria. Não foi nada planejado, mas era o projeto de Deus que estava sendo colocado em prática. Quando ela se viu ali no campo, colhendo os restos das espigas de cevada, colhendo ali o alimento para ela e para sua sogra, ela teve esse feliz encontro com Boaz, que prometeu que faria por ela muito mais do que ela havia feito pela sogra. Nós podemos entender que quando nós fazemos algum bem, quando nós demonstramos um amor sincero, um amor sem interesse, aquele amor verdadeiro que brota no nosso coração vindo da parte de Deus, quando entregamos tudo isso nas mãos do Senhor, Ele nos recompensa. Mesmo quando não estamos buscando recompensa, a recompensa vem. Isso é maravilhoso. Nós aprendemos aqui que todas as vezes que nós fizermos algo bom, esse algo bom vai voltar para nós. Nós vemos ela prostrando aos pés de Boaz,
porque ela não o conhecia, e vendo que ele desejava cuidar dela, cuidar da sogra, mesmo sem ela merecer, ela achava que não merecia, ele resgatou aquelas duas mulheres, tanto a Ruth ele tomou em casamento, tomou também a sogra de Ruth, para que cuidasse dela na velhice, né? Aquela situação difícil, humanamente falando, elas estavam perdidas. Mas o Senhor Deus é Deus de reencontro, é Deus que resgata, que muda, que cuida de cada detalhe. Todas as vezes que nós prostramos aos pés de Jesus, o Senhor nos tira, nos livra. Basta nós prostrarmos aos teus pés e pedir a Ele com fé, dedicar a Ele o nosso amor, a nossa fidelidade, e Ele está pronto a nos resgatar, a nos tirar de lá e nos colocar numa posição privilegiada, que é a posição de filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, herdeiros da promessa de Deus, herdeiros do céu. Oh glória! Isso é maravilhoso. Aquele que dedica a fazer a vontade do Senhor nunca vai ser abandonado, mesmo quando estivermos em terra estranha, mesmo quando estivermos num lugar que olhamos para um lado, para o outro e não vemos saída. Deus nunca vai nos abandonar, Deus nunca vai nos deixar jogados para lá como se fosse qualquer um, porque aquele que serve o Senhor, aquele que escolhe andar nos seus caminhos, não é qualquer um. É alguém que Deus escolheu, que Deus vai tomar conta, que Deus vai fazer milagre na vida dele, que Deus vai operar na vida dele a todo momento. Isso é muito maravilhoso e só vem de Deus para as nossas vidas. Nada nem ninguém nesse mundo pode nos oferecer tal coisa, tais cuidado, mas o Senhor sim é provedor, é abençoador, é o resgatador e é o dono das nossas vidas. Somos filhos de Deus, somos filhos da promessa do Senhor e Ele cuida de nós. Quero enfatizar aqui como as boas influências, como a nossa vida, se ela é espelhada na vida de Jesus, vamos ser boas influências na vida de outras pessoas. Quantas pessoas mudam o seu caminho, mudam sua forma de pensar, assim como Ruth, que ela mudou o jeito dela pensar, largou os costumes lá de Moabe, largou tudo para trás por influência da sua sogra. Devemos procurar sempre imitar a Jesus Cristo, imitar aquelas pessoas que fazem o bem, imitar aqueles que nos são bons exemplos. Às vezes temos bons exemplos dentro da nossa família, no nosso meio onde nós vivemos, dos nossos vizinhos, exemplos que nós encontramos na igreja, exemplos que nós encontramos em todos os lugares que nós vamos, que nós possamos pegar esses bons exemplos, deixar-nos influenciar por eles e assim poder dar frutos. Noemi, ela voltou a ter um lar feliz, um lar abençoado. Ali a sua família foi composta novamente por Boaz, por Ruth, pelo filho que nasceu, que colocaram-lhe o nome de Obed. Isso é maravilhoso, uma pessoa que não tinha esperança, talvez ela nem sonhasse mais em ter uma família, e Deus a deu. Deus deu a ela uma família abençoada, uma família maravilhosa. Ela pôde cuidar do filho de Ruth, ela pôde cuidar como se fosse seu neto, né? E sentir a alegria de ter de volta a sua família. E aqui na minha Bíblia fala que as vizinhas diziam a ela que a nora que ela tinha era melhor do que muitos filhos, pelo amor, pela dedicação, porque nós sabemos que Ruth alcançou seus objetivos por causa do temor a Deus adquirido através de Noemi. E nós sabemos também que o bem que ela fez teve a aprovação e a resposta de Deus. O filho
de Ruth com Boaz se chamou Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então nós sabemos que a linhagem, né, de Jesus, que foi da casa de Davi, proveio dessa geração aí, através do casamento de Ruth com Boaz, através de Obed. Glória a Jesus, glória a Deus, que em todo tempo faz milagre na vida dos seus, que em todo tempo Ele recompensa aquele que o busca com sinceridade, com fidelidade, com obediência, com dedicação. Jesus é maravilhoso. Um grande abraço.